Quando o desequilíbrio começa a trabalhar contra você. Uma carteira pode parecer saudável, até o dia em que ela começa a trabalhar contra você sem você perceber. O que você vai entender aqui muda completamente a forma de investir. Como identificar o momento exato em que seus ativos saem do controle e como corrigir isso antes que o risco aumente silenciosamente. A maioria só descobre isso depois de perder dinheiro ou ver lucros evaporarem. E não é porque o mercado caiu, é porque a carteira ficou desbalanceada. Eu estudo estratégias usadas por gestores profissionais há anos e tem um padrão simples que aparece em todos eles, uma regra prática que evita decisões emocionais e mantém o controle da carteira. E o melhor, não precisa de conta complexa, nem planilha avançada. Você consegue aplicar isso em poucos minutos com o que já tem hoje. Rafael não era iniciante, já tinha passado da fase de comprar qualquer ação que aparecia em vídeo ou indicação. A carteira dele tinha lógica, bancos, energia, algumas empresas de crescimento. Tudo parecia organizado. No começo, ele definiu um plano simples: 25% em bancos, 25% em energia, 25% em consumo, 25% em crescimento. Equilibrado, pensado, racional. Meses depois, ele abriu o aplicativo como fazia sempre, mas naquele dia algo chamou a atenção. Não foi uma queda brusca, não foi notícia ruim, foi um crescimento. As ações de um banco tinham subido bem mais do que o resto. Natural, empresa sólida, bons resultados. Ele até sentiu aquele orgulho silencioso de ter acertado. Só que ele não fez nada, e esse foi o primeiro erro. Sem perceber, aquele banco que deveria representar 25% da carteira já estava chegando perto de 35%. Nada parecia errado. Pelo contrário, estava ganhando dinheiro. Mas é exatamente aí que começa o problema que a maioria ignora. Rafael começou a estudar melhor os relatórios, não só números soltos, mas o comportamento das empresas ao longo do tempo. Ele percebeu que uma empresa pode continuar boa e ainda assim deixar de ser uma boa decisão naquele peso dentro da carteira. Isso muda tudo. Ele começou a enxergar investimento não como comprar boas empresas, mas como manter uma estrutura equilibrada que controla risco e retorno. Enquanto isso, o mercado começou a dar sinais sutis. Nada de manchete alarmista. Pequenas mudanças, crescimento desacelerando, margens pressionadas, o tipo de coisa que passa despercebido para quem só olha preço. Mas quando uma posição está maior do que deveria, qualquer sinal desses pesa mais. Foi quando ele percebeu o segundo erro. Ele estava emocionalmente preso ao ativo que mais subiu. Não queria vender. Parecia errado reduzir algo que estava dando certo. E é exatamente isso que diferencia o investidor comum do profissional. O profissional não pensa em acertar, ele pensa em manter o sistema funcionando. Rafael começou a observar como gestores tomam decisões. Não era baseado em feeling, nem em previsão. Era baseado em desvio. Quanto aquela posição se afastou do plano original. E ali ele encontrou algo simples, quase óbvio, mas que ninguém fala com clareza. Se um ativo cresce além de um certo limite dentro da carteira, ele deixa de ser uma oportunidade e passa a ser um risco concentrado. Foi nesse momento que ele entendeu que não se trata de prever o mercado, se trata de reagir ao desequilíbrio, sem drama, sem emoção, só ajuste. Ao analisar relatórios, Rafael começou a entender leitura estratégica de empresas, não só lucro, mas consistência, margens e sinais sutis. Percebeu sinais antecipados do mercado não em manchetes, mas em pequenos desvios operacionais. Aprendeu que decisões não são binárias, comprar ou vender tudo, mas graduais, ajustando posições aos poucos. Passou a pensar no longo prazo como estrutura, não como segurar para sempre. E, principalmente, entendeu que emoção entra justamente quando algo dá certo demais. Rafael não vendeu porque o ativo ficou ruim, ele vendeu porque ficou grande demais. Essa mudança de pensamento parece pequena, mas muda completamente o jogo. A maioria espera o problema aparecer no preço. O investidor mais preparado corrige antes, quando o desequilíbrio ainda está silencioso. E é aqui que entra a regra prática que quase ninguém aplica. O limite que define quando agir, não baseado em medo, mas em método. Prompt dia. Analise a empresa, nome da empresa, considerando os últimos 5 anos de resultados.
Identifique mudanças consistentes em receita, lucro e margens operacionais. Avalie se há sinais de desaceleração ou perda de eficiência. Compare esses dados com a evolução do preço da ação e indique se há divergência entre fundamentos e valorização. Aponte possíveis riscos ocultos que ainda não estão precificados claramente pelo mercado. Prompt de IA 2. Considere que minha carteira tem a seguinte alocação inicial. Descreva os percentuais por ativo ou setor. Agora analise a situação atual com base nos preços atualizados. Insira os valores ou variações recentes. Identifique quais ativos se desviaram significativamente da alocação original e calcule o novo peso de cada um. Em seguida, avalie se esse desvio pode aumentar o risco da carteira, considerando concentração e correlação entre ativos. Aponte quais posições deveriam ser reduzidas ou reforçadas para restaurar o equilíbrio, explicando a lógica como um gestor profissional faria, sem usar termos técnicos complexos. O problema não é só perceber que algo saiu do lugar, é saber exatamente quando isso saiu do controle. Existe um número simples que gestores usam para isso, e quase ninguém pessoa física aplica direito. A regra dos 5%, o limite invisível que define a ação. Existe um momento exato em que manter um ativo deixa de ser disciplina e vira negligência. Quem entende isso para de depender de opinião, notícia ou feeling. Passa a ter um gatilho claro de ação. O que você vai ver agora é a regra simples que muitos gestores usam para decidir quando rebalancear, sem adivinhação, sem complicação. E o mais curioso, não é sobre prever o futuro, é sobre respeitar um limite. Se você nunca soube quando mexer na carteira, isso resolve. Rafael ficou alguns dias com aquilo na cabeça. Ele já tinha entendido que o problema não era a empresa, era o tamanho que ela ocupava dentro da carteira. Mas ainda faltava um ponto crítico. Quando exatamente agir? Porque perceber o desequilíbrio é uma coisa, tomar decisão é outra completamente diferente. Se agir cedo demais, você corta ganhos. Se agir tarde demais, o risco já cresceu. Foi aí que ele encontrou algo que não parecia sofisticado o suficiente para ser tão importante. Uma regra simples, direta, quase desconfortável de tão objetiva. Se um ativo se desvia mais de 5% do peso original da carteira, você age, sem discussão interna, sem justificar. A princípio, Rafael duvidou. Parecia simplista demais para um problema que sempre pareceu complexo, mas ele resolveu testar. Pegou a carteira original, aquela divisão de 25% em cada setor, e comparou com o momento atual. O banco que tinha crescido já não estava em 25%, estava em 34%. Um desvio de 9 pontos percentuais, muito além dos 5%. Pela primeira vez, ele não tentou interpretar o mercado, não abriu notícia, não procurou opinião. Ele apenas respeitou a regra. E isso trouxe uma sensação estranha, quase desconfortável no começo, porque ele estava reduzindo justamente o que mais deu certo. Mas conforme ele estudava mais, começou a entender o raciocínio por trás disso. A regra dos 5% não existe para maximizar lucro imediato. Ela existe para manter a coerência da estratégia ao longo do tempo. Sem ela, a carteira vai se moldando ao acaso. O ativo que sobe vira dominante. O que cai perde relevância. E quando você percebe, sua carteira já não tem mais nada a ver com o plano original. Isso explica por que tantos investidores sentem que perderam o controle. Eles não perderam por causa do mercado. Perderam porque nunca tiveram um limite claro de ajuste. Rafael começou a aplicar a regra não como algo rígido, mas como um ponto de atenção. Ele não zerava posições, não fazia movimentos bruscos. Ajustava aos poucos. Reduzia parte do que cresceu demais. Reforçava o que ficou para trás, desde que os fundamentos ainda fizessem sentido. Esse detalhe fez diferença, porque rebalancear não é girar a carteira sem critério, é redistribuir com consciência. Foi nesse processo que ele percebeu algo que antes passava batido. Nem todo ativo que caiu merece mais dinheiro, e nem todo ativo que subiu merece continuar crescendo na carteira. O critério não é o preço, é o papel que aquele ativo deveria cumprir dentro da estratégia. Esse tipo de decisão começa a eliminar um dos maiores erros do investidor comum, a reação emocional. Comprar mais do que caiu só porque parece barato.
segurar o que subiu só porque está funcionando. A regra quebra esse ciclo. Ela força uma decisão baseada em estrutura. E com o tempo, Rafael começou a perceber algo interessante. A volatilidade emocional diminuiu. Ele já não ficava tão preso a movimentos de curto prazo, porque sabia exatamente quando agir, nem antes, nem depois. A regra trouxe clareza nas decisões graduais de carteira. Pequenos ajustes, não movimentos extremos. Mostrou que sinais antecipados não vêm só de fundamentos, mas do próprio desvio da carteira. Reforçou o pensamento de longo prazo como manutenção de estratégia, não apego a ativos. E reduziu drasticamente decisões emocionais, substituindo dúvida por critério. A regra dos 5% não tenta prever o que vai acontecer. Ela garante que, independente do que aconteça, sua carteira continua sob controle. Enquanto muitos reagem ao mercado, alguns poucos reagem ao desequilíbrio. E essa diferença, no longo prazo, muda completamente o resultado. Só que existe um detalhe que quase ninguém percebe. Aplicar a regra sem olhar o contexto pode levar a decisões mecânicas demais. E é aí que entra o próximo nível. Porque não basta saber quando ajustar. É preciso entender como ajustar, sem quebrar a lógica da carteira. A maioria para por aqui, aplica a regra e acha que resolveu. Mas tem um erro silencioso que pode destruir essa estratégia sem você perceber. Porque ajustar a carteira é uma coisa, ajustar do jeito certo é o que separa disciplina de prejuízo. Prompt de IA. Considere uma carteira com alocação-alvo de inserir percente por ativo ou setor. Com base nos dados atuais de mercado, inserir preços ou variações. Calcule o desvio percentual de cada ativo em relação à alocação original. Identifique quais ultrapassaram o limite de 5% e avalie o impacto disso no risco total da carteira. Sugira um plano de rebalanceamento gradual, indicando quanto reduzir ou aumentar em cada posição, explicando a lógica como um gestor profissional que prioriza consistência e controle de risco. Prompt de IA extra. Analise minha carteira considerando o seguinte cenário: descrever carteira atual, mais %. Identifique quais ativos cresceram acima do esperado e avalie se esse crescimento foi sustentado por fundamentos, lucro, receita, margens, ou apenas por valorização de mercado. Para os ativos com desvio acima de 5%, indique se faz sentido reduzir posição agora ou manter, justificando com base em qualidade da empresa, previsibilidade e risco de concentração. Estruture a resposta como um gestor experiente explicando a decisão para um investidor de longo prazo. Ajustar sem destruir. O erro silencioso no rebalanceamento. Tem gente que aprende a regra dos 5% e ainda assim piora a própria carteira. O problema não está em quando ajustar, está em como ajustar. Aqui é onde muitos saem de uma estratégia sólida e entram num ciclo de decisões que parecem corretas, mas vão corroendo o resultado aos poucos. Se você quer consistência de verdade, não basta rebalancear. Tem que saber preservar o que está funcionando enquanto corrige o excesso. E isso exige um tipo de raciocínio que poucos desenvolvem. Depois de aplicar a regra dos 5%, Rafael começou a se sentir mais no controle. A carteira já não parecia algo que reagia ao mercado. Era ele que conduzia. Mas bastaram alguns ciclos de ajuste para perceber um detalhe incômodo. Algo não estava encaixando. Ele rebalanceava, mas às vezes a carteira parecia andar de lado. Não era prejuízo, claro, mas também não havia evolução consistente. Foi quando ele decidiu rever não o momento das decisões, mas a forma, e encontrou o terceiro erro, aquele que quase ninguém percebe: a pressa em voltar exatamente para o percentual original. Toda vez que um ativo passava do limite, ele simplesmente cortava até voltar para os 25%. Exato, redondo, perfeito no papel. Só que o mercado não funciona com simetria. Ao fazer isso, ele estava ignorando algo essencial: o contexto. Nem todo crescimento acima de 5% é igual. Às vezes o ativo cresceu porque o negócio realmente melhorou. Mais lucro, mais eficiência, mais previsibilidade. Outras vezes foi só fluxo de mercado, euforia momentânea. Tratar os dois casos da mesma forma era um erro. Foi aí que ele mudou o jeito de agir. Parou de fazer cortes absolutos e passou a fazer ajustes graduais e conscientes. Se o ativo tinha fundamentos sólidos e evolução consistente, ele reduzia menos. Deixava uma parte daquele crescimento continuar trabalhando.
Se o crescimento parecia frágil, aí sim o corte era mais firme. Essa mudança trouxe algo que ele não esperava. A carteira começou a ter continuidade. Não era mais um ciclo de cresce e corta. Era um fluxo mais natural. E isso conectou vários pontos que antes pareciam separados. Leitura estratégica de empresa deixou de ser só análise de relatório, virou critério de decisão. Sinais antecipados deixaram de ser curiosidade, viraram filtro de ação. O rebalanceamento deixou de ser mecânico, virou parte da estratégia. Rafael também percebeu outro comportamento que antes passava despercebido: a ansiedade de fazer algo. Quando o mercado se movimenta, dá a sensação de que você precisa agir rápido, mas muitas vezes o melhor ajuste é pequeno, quase invisível. Isso vai contra o instinto, mas é exatamente isso que mantém a consistência no longo prazo. Ele passou a respeitar mais o tempo das empresas do que o tempo do mercado, e isso reduziu drasticamente o ruído. A carteira ficou mais silenciosa, menos movimentos, mais intenção. Foi nesse estágio que ele percebeu que investir bem não é sobre acertar mais, é sobre errar menos e manter o que funciona por mais tempo. A leitura estratégica passou a diferenciar crescimento real de valorização passageira. Os sinais antecipados ajudaram a decidir a intensidade do ajuste, não apenas o momento. As decisões graduais evitaram rupturas desnecessárias na carteira. O pensamento de longo prazo passou a guiar o ritmo das ações. E a emoção perdeu espaço para um processo claro e repetível. A regra dos 5% te mostra quando agir, mas é a forma como você age que define o resultado. Ajustar não é apagar o que deu certo, é impedir que o excesso destrua o equilíbrio. Quando isso encaixa, a carteira começa a evoluir com menos esforço e mais consistência. E aí você percebe algo que antes parecia distante. Não é sobre controlar o mercado, é sobre não perder o controle da sua própria estratégia. Se você chegou até aqui, já entendeu uma coisa que muita gente leva anos para perceber. Não é o ativo que define seu resultado. É a forma como você organiza, ajusta e protege a sua carteira ao longo do tempo. Eu sou o Nando e aqui no Algoritmo da Riqueza, a ideia não é te dar dica. É te ensinar a pensar como quem já joga esse jogo com método. Se esse tipo de conteúdo fez sentido para você, se inscreve no canal e continua acompanhando. Porque o próximo passo não é rebalancear melhor. É crescer com consistência. Sem depender de estresse, sem depender de timing. No próximo episódio, rentabilidade sem estresse. A lógica do crescimento gradual. Existe um jeito de fazer a carteira crescer sem ficar reagindo a cada movimento do mercado. E quando você entende isso, investir deixa de ser tensão constante e vira um processo quase automático. Prompt de IA. Analise os seguintes ativos da minha carteira. Lista de ativos, mais porcentagem atual. Para cada um, identifique se o crescimento recente foi sustentado por melhoria real nos fundamentos, lucro, margens, receita, vantagem competitiva ou por fatores externos e momentâneos. Com base nisso, surgirá um rebalanceamento inteligente. Quais posições devem ser reduzidas parcialmente? Quais podem ser mantidas mesmo acima do peso? E quais exigem maior cautela? Explique como um gestor experiente equilibraria continuidade e controle de risco. Prompt de IA extra. Considere que estou aplicando a regra dos 5% para rebalancear minha carteira. Avalie se estou sendo excessivamente rígido ao retornar todos os ativos exatamente ao percentual original. Analise os fundamentos de cada ativo, inserir dados ou empresas. Surgirá ajustes graduais que preservem ativos de alta qualidade e reduzam exposição em ativos com maior incerteza. Estruture a resposta com foco em consistência de longo prazo e evitando decisões mecânicas. Antes de encerrar, deixe eu reforçar uma coisa importante. Esse vídeo não é dica de investimento. É conteúdo educativo, feito para abrir sua mente e mostrar como a inteligência artificial pode ser usada para clarear suas decisões. Agora, se você gostou, se inscreve no canal, deixa o like e compartilha esse vídeo com quem precisa entender mais sobre investimentos de forma simples e prática. Bora junto nessa jornada de aprendizado!